Bem-vindo a um curso de escatologia. Essa é a última doutrina em nosso estudo panorâmica. Este curso vai apresentar a doutrina de escatologia na pressuposição que devemos interpretar a Bíblia de forma literal, conforme a gramática, e não de forma alegórica ou figurativa, crendo que o Velho Testamento, tanto como o Novo Testamento, podem falar por si mesmo e que devemos interpretar da forma que o autor e o leitor original iriam entender. Conforme uma interpretação literal, a conclusão de profecias se resuma no gráfico aqui na sua tela. Entre os grupos que não aceitam uma interpretação literal e natural dentro do contexto, surgem outras visões sobre as últimas coisas. Uma ideia muito popular é a posição de amilenarismo. O amilenismo acredita que não haverá um milênio literal futuro. Os amilenistas não negam o retorno literal de Cristo, mas rejeitam um reinado literal de 1000 anos sobre a Terra. De acordo com o amilenismo, o reino de Deus está presente na era da Igreja e na consumação da presente era. O estado eterno é inaugurado sem qualquer milênio. Os amilenistas entendem a segunda vinda de Cristo como um único evento. Em contraste, os dispensacionalistas entendem a vinda de Cristo em 2 fases. Eles acreditam, assim, que uma série de eventos deve acontecer primeiro. Mas, quando Cristo retornar, é para marcar o início do estado eterno, que coincide com a ressurreição dos mortos para receber seus corpos transformados. O julgamento final está no fim dos tempos e está associada à segunda vinda de Cristo, a ressurreição de todos os homens e a inauguração do estado eterno. Uma segunda ideia, que era popular antes do século XIX, é a posição de pós-milênio. O pós-milenarismo acredita que o reino de Deus está agora sendo estendido do mundo através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos. E, eventualmente, o mundo será convertido e que o retorno de Cristo ocorrerá no final de um longo período de justiça e paz, chamado de milênio. A visão pós-milenista era particularmente popular no século XIX e era a visão defendida pelos grandes teólogos no final do século XIX, no início do século XX, seguindo um período de otimismo e progresso na ciência, na cultura e no padrão da vida geral, e declinou após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitos apontam agora para traduções da Bíblia, doações de caridade e coisas desde a Segunda Guerra Mundial, e afirmam que Cristo virá a um mundo muito melhor do que o mundo que ele deixou. Existe também a posição de pré-milenismo. O termo pré-milenismo significa que Cristo retornará antes do milênio para estabelecer seu reino na Terra de 1000 anos. Existem, porém, 2 formas distintas de pré-milenismo. Um é um pré-milenismo histórico e 2 é um pré-milenismo dispensacionista. O pré-milenismo histórico não vai manter uma distinção entre Israel e a Igreja. Assim, não é exigida uma interpretação literal, mas acredita no futuro literal para Israel.
Essas são pós-tribulacionistas, depois da tribulação, acreditando que estamos passando pela tribulação agora. Também acreditam que o milênio não é apenas um evento futuro, mas também existe agora. O pré-milenismo dispensacionalista faz distinção entre Israel e a Igreja, e uma interpretação literal consistente é mantida. Eles creem que o arrebatamento é antes da tribulação. Uma crença que as alianças dirigidas a Israel permanecem com Israel. Se essas alianças são entendidas de acordo com seu significado normal, então elas pedem uma bênção futura de Israel nacional, crente, na terra, sob o governo do Messias. Esses convênios aguardam o cumprimento no milênio. A figura que vimos aqui ilustra a posição pré-milenismo dispensacionalista. Entre todas as teorias, essa é a única que faz distinção entre Israel e a Igreja. As outras começam com a pressuposição de que a Igreja substituiu Israel e que todas as promessas e alianças dadas para Israel agora permanecem à Igreja e não a Israel. Para suportar tal posição, é necessária uma interpretação figurativa ou tópica de grandes porções do Velho Testamento. Para quem deseja estudar mais sobre razões para manter uma distinção entre Israel e a Igreja, o Pedro tem um artigo no assunto para você ler. Vamos agora progredir com os eventos futuros na ordem cronológica, na posição pré-milenismo dispensacionalista. Primeiro evento, o arrebatamento. Cremos que o arrebatamento é o evento descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, no qual Cristo volta para buscar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos, no piscar de olho, seremos transformados, conforme 1 Coríntios 15, 51 e 54. Existem vários pontos de vista sobre quando o arrebatamento acontecerá. Um ponto de vista é antes da tribulação, sendo que a tribulação é a semana 70 de Daniel. Para Israel, embora toda a terra esteja envolvida, preparando Israel para o seu rei. A igreja está isenta, sendo a noiva de Cristo. Outra visão é durante a tribulação, após os primeiros 3 anos e meio, baseado numa interpretação de terminologia última trombeta, para o arrebatamento acontecer durante. Outra visão é após o julgamento dos selos e trombetas. Essa é chamada arrebatamento pré-ira. Mas o problema é que, de fato, os selos também são julgamentos. Outra visão é no final da tribulação. Essa é chamada arrebatamento pós-tribulação. Uma interpretação que não faz nenhuma distinção entre Israel e a igreja, mas no final falta qualquer pessoa para povoar o reino. Tem outra visão que diz que apenas alguns crentes são arrebatados. Essa é chamada um arrebatamento parcial, para apenas as pessoas que vigiaram. Torna-se uma visão protestante do purgatório. A crença na mensagem da cruz, que não é suficiente, o corpo de Cristo fica então dividido. Temos muito que podemos falar aqui, mas agora vamos apenas destacar algumas diferenças que nos levam à conclusão de que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo precisam ser distintas. Algumas razões que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são distintas.
A Bíblia descreve o arrebatamento em João 14, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, e a Bíblia descreve a segunda vinda em Zacarias 14, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse 19. Nessas passagens podemos ver: 1. O arrebatamento, os crentes encontram Cristo no ar. Na segunda vinda de Cristo, retornem ao Monte de Oliveiras para encontrar os crentes na terra. 2. No arrebatamento, o Monte de Oliveiras permanece inalterado. Enquanto na segunda vinda de Cristo, o Monte de Oliveiras é dividido, formando um vale a leste de Jerusalém. 3. No arrebatamento, os crentes vivos recebem corpos glorificados, enquanto na segunda vinda, os vivos permanecem nos mesmos corpos. 4. No arrebatamento, os crentes vão para o céu. Na segunda vinda, os crentes glorificados vêm do céu. Crentes vivos na terra permanecem na terra. 5. No arrebatamento, o mundo não é julgado, no sentido que as pessoas continuam no pecado. Mas na segunda vinda, o mundo é julgado e a justiça é estabelecida. 6. O arrebatamento descreve a libertação da igreja da ira que vem, enquanto a segunda vinda descreve a libertação dos crentes que sobreviveram ao tempo da ira, durante o tempo da ira. 7. No arrebatamento, nenhum sinal precede. É chamado iminente. Pode acontecer a qualquer momento, enquanto a segunda vinda, muitos sinais precedem. 8. O arrebatamento é revelado apenas no Novo Testamento, enquanto a segunda vinda é revelada no Antigo e no Novo Testamento. 9. O arrebatamento aplica somente aos crentes em Cristo, enquanto a segunda vinda aplica-se tanto aos salvos quanto aos não salvos. 10. No arrebatamento, Satanás permanece livre, enquanto na segunda vinda, Satanás é amarrado e jogado no abismo. O reconhecer que o arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos exclua a posição pós-tribulação. A exclusão de ocorrer no meio da tribulação é mais notável no estudo da própria tribulação, vendo que nem no Velho Testamento, nem no livro de Apocalipse tem menção da igreja durante esse tempo. Sendo que esse estudo é panorâmica, vamos pular para o próximo evento, a grande tribulação. Sobre a tribulação. Ao falar sobre a tribulação, não estamos falando sobre o fato que todos os crentes em todas as épocas enfrentam tribulações e dificuldades. Estamos falando sobre um período de tempo de grande sofrimento no planeta Terra. A tribulação é a semana 70 de Daniel para Israel e seu povo, Daniel 9. E não para a igreja e nem com foco no mundo, embora que seja um julgamento global. A tribulação começará com a assinatura da aliança pela besta o anticristo, oferecendo proteção a Israel, Daniel 9. A série consecutiva de selos, trombetas e taças descritas no livro de Apocalipse detalha o julgamento de Deus sobre os incrédulos, culminando no retorno triunfante de Cristo à Terra com sua noiva, a Igreja, em Apocalipse 19. A natureza e a finalidade da tribulação é o tempo de derramamento da ira de Deus. É importante que nesse tempo Deus derrama sua ira e não Satanás. A ira de Satanás é vista nas tribulações que a gente enfrenta hoje. É também um tempo de castigo, conforme Isaías 24, um tempo de angústia, Jeremias 30, Daniel 12, um tempo de grande destruição,
Joel 1, 1 Tessalonicenses 5. Um tempo de dissolução. Um tempo de julgamento. Se a igreja é objeto do amor de Cristo, como pode estar presente durante a tribulação? Os propósitos da tribulação são para levar Israel à conversão, que será realizada através da disciplina do Senhor com seu povo, como lemos em Jeremias 30, Ezequiel 20 e Daniel 12. É julgando as pessoas e as nações incrédulas, também em Isaías e Jeremias. Hoje, vimos que a interpretação pré-milenial é a única conclusão que uma interpretação literal e natural do texto oferece, mas que existem outras interpretações que apresentam uma outra ordem de eventos baseados em alegorias ou com uma pressuposição que a igreja substitua Israel e as promessas a Israel agora aplicam para a igreja. Vimos que a Bíblia apresenta o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo com distinções. Tocamos em breve sobre a tribulação, que é um estudo mais profundo no livro de Apocalipse e Daniel ia ter muito mais detalhe. Mas em nosso próximo estudo, vamos dar uma continuação dos eventos.